Olá, boa tarde, bom dia para quem tiver acesso a este vídeo. Olha, só para dizer aos ilustres que eu vi aqui nesse espaço, né, para falarmos mais um pouco acerca do nosso Código Penal. Só para dizer, doutor, que nós estamos a viver um momento caricato a nível a nível do nosso ordenamento jurídico. Angola é um país, né, que tem se saído muito bem a nível do, dos setores, né? Estou a dizer das normas, né? De garantias sociais e tudo mais. Mas hoje vemos, portanto, a ser elaborado um Código Penal, né? O Código Penal sabemos que é o código que defende os interesses eh, fundamentais do Estado. Mas é de notar que o nosso Código Penal, né, este recente, que há a probabilidade de que possa entrar em vigor, peca muito, ou seja, o Código Penal naturalmente desumano, ou seja, é um Código Penal que não corresponde às expectativas da vida social angolana. É só os doutores notarem que na terceira seção do mesmo Código, estou a falar do artigo 401, que fala do adultério, e o 444 também que fala do adultério do marido. Portanto, são normas do nosso ordenamento jurídico bastante caricatas, ou seja, são normas que deixam, né, confundir aquilo que são as nossas afirmações, tanto como angolanos e como africanos. Nós sabemos que nós temos um ordenamento jurídico em que o costume é fonte imediata do direito. Não estou aqui a dizer que o costume seja, portanto, uma fonte que possa engolir o direito positivo, mas eu estou a dizer que é anormal, é inconcebível quando o próprio direito positivo viola, não é? Ou seja, é contrário à ideia do costume. Os doutores sabem, e qualquer pessoa, não é, angolana, lúcida, qualquer patriota que esteja lúcido e conheça a nossa realidade, que nós vivemos um momento muito difícil, estou a me referir ao período de guerra que foi bastante alastrado, em que as pessoas, as famílias e tudo mais foram separadas juntamente com a sua educação. Daí que houve, de certa forma, algumas adaptações e algumas modificações nos nossos traços culturais, o que trouxe naturalmente um desequilíbrio social. Isso é para dizer o quê? Que o Código Penal, não é, deve se adequar à nossa realidade. Não é? Não vamos criar um Código Penal que é contra a moral, que é contra o direito costumeiro e é contra a própria dignidade humana de forma parcial. Se nós queremos ser sociais, nós temos que respeitar, né, a priori as nossas normas, né, aquilo que são os nossos hábitos e costumes. A sociedade não se faz só de leis. A nenhum momento, e a pessoa mais lúcida que tiver acesso a esse vídeo, que possa vir ao público e invocar, ou seja, dizer o contrário. A nenhum momento as tantas leis, ou seja, inúmeras leis, mudam o cenário social, mudam a vida pública. As leis não mudam nada. Nós não comemos leis. E a nossa convivência não depende somente de leis. É preciso criar políticas lógicas que possam, não é, dar dignidade às pessoas, né? Políticas que possam, né, diminuir o esforço dos cidadãos. E aí as pessoas dentro de uma sociedade possam
se esticar até onde não puder mais dentro dos seus direitos fundamentais. Não vamos criar leis, isso sim muda. As políticas públicas, as políticas com saúde mudam a sociedade, criam um chamado desenvolvimento e com efeito, né, a evolução social. Os angolanos, né, criaram um hábito legislativo, estou a falar dos parlamentares, conselho de ministro, pessoas ligadas ao direito, sociólogos distraídos e tudo mais. Um hábito legislativo que denigre a própria imagem do angolano, que diminui o angolano, que tira o angolano de uma dificuldade para a outra. Nós não podemos continuar a viver assim, né? As pessoas mais atentas, os intelectuais, devem estar atentos com isso. Nós não podemos ter tantas dificuldades, né, por causa de parlamentaristas, por causa de homens que querem ter uma vida, digamos, santíssima. Ninguém é santo. Se nós falarmos de prostituição a nível das elites, isso há. A prostituição a nível do Estado, isso há. Isso é uma realidade. Vocês dormem-se torto à direita. Isso é uma realidade. O que devemos fazer nessa altura é, por exemplo, combater o namoro com menores e de menores de idade, o combate contra a violência, o combate contra o abuso sexual, o combate contra o estupro, junto dos ministérios, né? Os ministérios têm que trabalhar, os ministérios têm... Não entendi. Não. É meu. Pode levar. Sim, eu dizia que os ministros devem trabalhar. Os ministérios devem ser sérios, né, para que os cidadãos, né, possam ter credibilidade na pessoa pública, né? Devemos também combater a prostituição. Como é que vamos criar uma lei que combate, por exemplo, o adultério e nós temos uma sociedade totalmente prostituta? Uma sociedade que é descabelada, uma sociedade que hoje não consegue ficar de pé. Não adianta criarmos normas ineficazes, né, para o nosso ordenamento jurídico. Eu ainda reitero aqui que o meu pai tem dito, que Angola ainda não tem presidente. É preciso estar atento com essas coisas. É preciso olharmos na sociedade de forma profunda antes de criarmos leis absurdas. Leis que envolvem as pessoas de uma maneira ridícula e que as pessoas não conseguem se libertar disso. É uma toxina, um tóxico. Leis que destroem os pulmões da sociedade. Nós temos que estar atentos. Eu digo, tudo parte da educação. É preciso criar... É preciso criar, não é, instituições fortes. Eu estou a dizer o resgate à educação. Porque uma sociedade que não é educada, uma sociedade que não tem educação, não aprende. Isso os cidadãos sabem disso. Os meus amigos sabem disso. Então, por que vamos estar todo o tempo, né, a cometer erros? Eu tenho dito que os angolanos têm duas coisas muito difíceis de se arrancar dentro deles. Primeiro é que os angolanos procuram fazer tudo de uma vez. Segundo é que os angolanos perdem muito tempo a cometer erros. Vejamos essa situação que estamos a viver agora, né? A situação do combate à corrupção, né? É uma situação que todo mundo, né, com sem a sua
disponibilidade, né, quer, né, que aconteça. Vamos, reparem, que em um ano queremos combater a corrupção, em um ano queremos tirar os estrangeiros do nosso país, e nós não temos indústria aqui, não estamos capazes de produzir o suficiente para a cesta básica das famílias. Em um ano queremos escorraçar as pessoas das ruas, tirar esses jovens da rua que não têm lugares ou instituições que os possam receber e posteriormente dar um emprego. Né? Queremos combater muita coisa em um ano só. Queremos fechar as igrejas. Eu vejo que, né, eu não preciso ler um jornal para saber da realidade de Angola. Mas nenhuma igreja eu vi ainda fechada, estão aí todas abertas. Então nós temos que ter capacidade, o governo angolano tem que ter capacidade. As entidades que podem, que têm a competência e a capacidade de resolver o problema dos angolanos, que comecem pelas coisas de base. Pelas coisas de base. Que comecem a moldar uma sociedade que nós todos queremos. Que o angolano se consegue rever. Que o angolano consegue se incorporar para também dar mão e estruturarmos numa sociedade mais digna, uma sociedade que exista respeito, solidariedade e amor ao próximo. Eu quero recomendar, hoje não vou falar das religiões, porque a religião é uma garantia social, a religião não muda nada. Mas não está a dizer que as pessoas não devem orar, não devem procurar Deus. Mas a decisão toda está na mão dos políticos. Se vocês não acreditarem no que fazem, eu sou de conselho que abandonem esses lugares. Em Angola existem muitos intelectuais, muitos, mas estão desocupados. As pessoas que podem mudar esse país ainda não têm ocupação. Então, é preciso que vocês compreendam isso, que percebam isso. Vocês não estão a fazer nada. A Angola é uma vergonha. E nós vemos isso. Então, no momento certo, reestruture algumas coisas, criam uma nova dinâmica no nosso país, em que a maioria, não é, possa se sentir bem, que haja a qualidade de vida e o bem-estar em certo sentido. Outra coisa que eu queria pedir, não é, e alertar, além da criação de instituições saudáveis, não é, é a questão da consciência de Estado. Nós temos que ter consciência de Estado. Quando nós temos consciência de Estado, nós conseguimos centralizar os problemas sociais. Nós conseguimos anotar aquilo que realmente carecemos. Nós não podemos viver e governar um país como um bar, né? Conforme o ambiente de um bar. Nós temos que governar um país da melhor maneira. Então, é preciso refletir nisso. Refletem no Código Penal. Juristas, homens ligados aos tribunais, jurisconsultos, magistrados, homens da lei, doutrinadores e tudo mais. Eu não vou falar aqui muita coisa, porque vocês não merecem a priori desde já o meu respeito. Vocês não merecem a minha admiração.
Eu sou uma pessoa ligada, eu sou uma pessoa acima de tudo social. E outrora, quando ainda estava a nível de alguns, eu pensava que a sociedade fosse como uma gaiola para o homem. A sociedade não pode ser uma gaiola para o homem. Portanto, nós devemos viver sem que a nossa moral possa constar na agenda do Estado. Obrigado, tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Fico grato e espero mudanças.